Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus, da plataforma do YouTube. Vamos aí estar lendo agora a 10ª lição, quando os pais sepultam seus filhos. Nós lemos a última lição das lições bíblicas CPAT 2023, segundo trimestre ainda, né? Já estou aqui na minha mão, o terceiro trimestre, né? Onde a gente já vai entrar. Terminando essa aqui, falta ainda mais essa décima, a 11ª, a 12ª e 13ª aula. A última aula, que foi a 9ª, foi Uma Família Nada Perfeita. Agora nós vamos ler Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. Você pode estar conferindo comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, 16 ao 19, tá bom? Aleluia. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, abençoa essa lição. Abra nosso entendimento, nosso coração para entender, Senhor, o teu reino, a tua palavra e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, então. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Verso 16 em diante agora, Jó 1, 16 em diante. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Glória a Deus. E queimou as ovelhas, meu Deus, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então tá aí essa leitura, né, do primeiro capítulo de Jó, e nós vamos ler aqui a introdução dessas lições, dessa lição, né, dessa 10ª lição. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Aí nós vamos ler aqui o tópico 1, a família de Jó, parágrafo 1, 2 e 3. O parágrafo 1 nos diz assim, quem era Jó? Nós vamos entender agora quem era Jó, né? Jó, o livro mais antigo da Bíblia, né? Que vai falar assim, quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, entre o século 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó, segundo o livro de Jó 42:16, né? Mais especificadamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Vamos agora ler o parágrafo 2, parágrafo 2, que nos diz assim, a esposa de Jó. Então tá aí essas qualidades de Jó, né? Sendo um homem sincero, reto, justo, temente a Deus. Isso faz com que
nós viemos ser, o Senhor Jesus, né, o nosso Deus, ele vinha nos livrar do mal, das catástrofes, das pandemias, das epidemias, das mortandades, né? Então tudo isso Deus trabalha quando nós se classificamos dentro desses requisitos da Bíblia. Ah, irmão, mas irmão, o tal irmão que eu conheci era assim e ele morreu. Então, há um tempo para todas as coisas, segundo Eclesiastes 3. Então, estejamos preparados para o dia da nossa partida, mas vamos partir a hora que Deus nos chamar, porque a vida e a morte estão na mão do Senhor Jesus, né? Vamos lá para o parágrafo 2, a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas das quais ela teve repugnância, todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido amaldiçoar a Deus e morrer, segundo Jó 2,9. Ela teve 10 filhos com Jó e, como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse a maldição em bênção. A esposa de Jó, infelizmente, né, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, né? Ela chegou a um ponto de se desesperar. Você imagine a situação. Jó perde a sua riqueza, Jó perde seus filhos, e Jó agora também é acometido de uma enfermidade. Olha para você ver, sendo fiel, sincero, reto, justo e temente a Deus, passar por tudo isso. Não é normal, não é para um ser humano realmente suportar isso aí. Eu creio que nenhum ser humano, tirando o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus de Nazaré, o nosso Messias, Jesus o Messias, tirando o nosso Jesus, nenhum homem suportaria isso aí. Porém, Jó suportou. Eu creio, claro, nenhum homem que não seja dotado pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, porque Jesus suportou muito mais, Abraão também suportou muita afronta, Moisés também, enfim, né? Mas Jó passou por tudo isso. Eu creio que hoje não existe mais homens que suporte nem a metade do que Jó suportou, como não existe homem que suporte o que nosso Jesus suportou. Enfim, e a mulher se desesperou quando viu tudo isso, né? Ela simplesmente, né, virou ateia, virou ateu, né, ateia. Mas Deus mostrou que era na vida de Jó, o recompensando em dobro, que não é fácil, somente Deus faz isso. Faz o quê? Traz a maldição? Não, somente Deus tem um controle de tudo. Se o Senhor te acometeu de alguma coisa, é porque o Senhor, ele está te provando para te abençoar futuramente. E não é fácil suportar, mas suporte, porque a bênção é certa. Vamos lá para o capítulo 3, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, comida, bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então está aí a preocupação de Jó para com seus filhos, orando pela vida deles, né? É o que nós devemos fazer pelos nossos filhos. Aí agora vamos para o tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Nós vamos ler aqui parágrafo 1, 2 e 3, né? Vamos lá então para o parágrafo 1, que nos diz: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz, no Calvário, segundo 1 Coríntios capítulo 15, 55 e 56, você pode conferir lá. Assim todos ficamos perplexos diante da morte,
e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não termos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador, segundo João, capítulo 5, versículo 24. Então, tá aí, a morte é uma realidade que nós temos que lidar com ela, né? Tanto nossa como nosso familiar, da nossa família, e infelizmente, né, é assim o processo da salvação. Não há salvação sem derramamento de sangue. Por isso, Jesus derramou seu sangue sendo santo para nos salvar. Porque só o meu sangue não é bastante para salvar a minha alma, porque o meu sangue já é contaminado com o pecado, que nascemos debaixo do pecado. Culpa de Adão? Não. Culpa da geração mesmo, culpa do nosso caminho mesmo. Nós somos nascidos debaixo da mente caída e pecamos querendo o pecado, porque já somos do pecado. Mas Jesus veio, morreu, derramou seu sangue como santo para nos libertar da tendência do pecado, da carne, Gálatas 5, 19, 20 e 21, para nos libertar disso aí. Quando a carne pende para isso aí, o Jesus vem com a sua cruz, com a sua morte, com o seu sangue, com a sua santidade e quebra essa maldição. Diz, não, você não é obrigado a ir para aí. Você tem o céu, você tem a minha pureza, você tem a minha mão, você tem o meu poder, a minha graça para te levantar e te fazer um novo homem, nova mulher. Espero ter explicado um pouquinho aí, mas é assim que Deus age, é assim que o Senhor Jesus age em nossas vidas, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lá para o parágrafo 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e a atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Eclesiastes 3:4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. É uma realidade que às vezes nós passamos por isso, não somos diferentes de ninguém, somos todos iguais, estamos no mesmo barco, vamos passar pelo mesmo juízo, pela mesma morte. A diferença é que nós cremos, confiamos no Senhor Jesus, que morreu, não errou em nenhuma palavra e ressuscitou para nos remir. Parágrafo 3. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou terra e adorou o Senhor. Lançou terra sobre a cabeça e adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo dá graça, diz a Bíblia, né? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor, aprender, né? Ser ali lapidado, que não é fácil, todavia glorificar a Deus que é dono da vida, dono da morte, ou seja, não dono da morte, mas sim permissivo à morte, porque o Senhor sabe que aqueles que são dele vão ressuscitar e viver com ele para sempre. Vamos lá então, os cristãos e o luto, tópico 3 aqui, nós vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e aí vamos para a conclusão. Parágrafo 1, não culpe a Deus. Não é muito difícil de nós, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um
ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios da vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos. 1 Coríntios 13, 12 nos diz assim, tá bom? Então, aprendemos a entender, a ter paciência e glorificar a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e que todos venham ao conhecimento da verdade. Um dia o Senhor vai declarar, vai mostrar para nós tudo o que está acontecendo, pois Deus está no controle, no comando de tudo, de todos. Parágrafo 2, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração diante da dor da família de Lázaro. Nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se, chorou. 2 João, ou seja, João, capítulo 11, versículo 35. Então, o estudo que está falando aqui, né, que o próprio Jesus, ele se comoveu na hora da morte de Lázaro ali, e eu creio que nessa passagem aqui, a comoção de Jesus é pela incredulidade dos judeus que não criam em Jesus. Tá? Então, Jesus chorou não ditamente por Lázaro, mas sim por causa da incredulidade dos judeus, porque ele diz para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus sabia que Jesus chamando Lázaro, sai para fora, Lázaro ia levantar, ressuscitar e sair. Mas os judeus não criam. As pessoas que estavam ali não criam, por isso Jesus chorou diante da nossa incredulidade, tá? Então, é normal esse luto, porque a maioria, 99% das pessoas não crê em Jesus, não crê no poder de Jesus, e por isso é normal aí o choro, o pranto, a tristeza, né? Diante dessa situação. Porém, a Bíblia diz que no último dia o Senhor há de ressuscitar os que são seus e dar para eles um bom lugar, né? Ou seja, a nova Jerusalém, segundo Apocalipse, né? Capítulo 3, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Então tá aí, né? Ficamos em paz, porque daqui a pouco nós vamos partir, e aqueles que estão em Cristo, morreram em Cristo, lutaram para sair da maldição do pecado e receber a salvação em Cristo, pela sua ressurreição, pela fé no seu sangue, na sua palavra, nos ensinamentos, na obediência, nós vamos também ressuscitar e estarmos todos juntos aí. E agora vamos para as conclusões, para o vídeo não ficar muito longo, em nome de Jesus, que nos diz assim: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. No momento do luto, é tempo de confiar em Deus. Você que perdeu um ente querido, uma pessoa querida, não se desespere, né? É normal
a tristeza, o choro, a lágrima, é normal aí o silêncio, porém não se desespere, confie em Deus, que o Senhor Jesus ele vai retribuir você em bênção, transformar a maldição em bênção, né? Como fez na vida de Jó. Então tá aí, né, a 10ª lição. A próxima lição nós vamos para a lição número 11, a próxima lição, tá? Em nome de Jesus Cristo. Que nós vamos falar na próxima lição, lição 11, sobre, glória a Deus, os prejuízos da mentira na família, tá bom? Terminando aqui essa edição, nós vamos para o terceiro trimestre, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, tá bom? Então Deus abençoe, né? Deixe aí seu comentário, seu like, tá? Agradeço a novos inscritos, estamos juntos aí nesse canal, nesse trabalho, nesta oração, e que o Senhor Jesus abençoe as vossas vidas. Oração final, Senhor Jesus abençoa cada um, meu Deus, que estudou, que está estudando, que está lendo, acompanhando. Meu Deus, estudo, meu Pai, este pequenos minutos de gravação, de voltado à Tua palavra, ao Teu reino. Ó Deus, abençoa cada um, essa casa, essa família, prospera, abre as portas, abençoa a empresa deste irmão, desta irmã, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, Senhor, que o Senhor nos converta, nos salve, abençoe esse ministério, essa casa, e que o Teu nome seja glorificado para todos sempre, dá força a este homem, a esta mulher, está passando por um momento difícil, talvez de uma perca, talvez de problema na família, na saúde, na casa, mas Tu és poderoso para curar, libertar, salvar, abrir as portas, abençoar essa empresa e prosperar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Não esqueça o seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se você, glória a Deus, apoia o canal, o trabalho, né? E estamos juntos aí até o próximo vídeo, até a próxima aula, em nome de Jesus. Graças a Deus.